Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa. Espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Para este caminho de mesa eu usei o barbante fio 6 e usei a agulha de número 4. Para vocês que gostam de saber sobre a agulha que eu trabalho, eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado o link de onde eu comprei. Eu comprei o kit lá da Shopee. Então eu vou deixar no primeiro comentário e na descrição o link fixado. Também eu sou afiliada da Shopee, então vocês que precisam de alguma coisa da Shopee e queiram comprar com o meu link para me ajudar, eu vou ficar muito grata. Ele ficou pesando 300 gramas. Na largura ficou com 40 centímetros e no comprimento ficou com 86 centímetros. Mas eu deixo tudo explicadinho para vocês. Como vocês podem fazer maior? Eu fiz exatamente deste tamanho para ficar certinho em cima da minha mesa, para que vocês vejam uma ponta e a outra. E no vídeo eu deixo tudo explicadinho para vocês. Sugiro a vocês que meçam ali a flor, que é o início, porque aqui na ponta vocês terão que acrescentar a mesma medida que vocês colocaram ali. Então, vocês meçam, façam essa parte e vão calculando com a outra medida aqui deste lado, para vocês não se perderem e ficar do tamanho que vocês desejam. Mas no vídeo eu deixo tudo explicadinho para vocês. Eu vou mostrar para vocês desta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Eu gostei bastante do resultado. Então, o que eu falei para vocês, o que eu acabei de falar para vocês, é para vocês medirem o tamanho daqui da flor até o bico. No vídeo eu medi o meu tamanho da flor, mas pode mudar conforme o ponto de vocês. Então, o que eu sugiro a vocês é que meçam e vão fazendo esta parte reta e sempre colocando, acrescentando a quantidade do bico, para vocês não se perderem, para ficar no tamanho certinho, no tamanho ideal que vocês desejam. Entenderam? Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. E para a última carreira, aqui nas laterais, eu fiz uma carreira de pontos baixos. E nos bicos, eu fiz esta carreira de 4 pontos altos, tombados, fechado com ponto baixíssimo. Mas como eu sempre digo, a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, para a minha última carreira, eu fiz desta forma. E o gráfico da nossa aula de hoje é este. E assim, tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 4. Para quem sempre me pergunta sobre esta agulha, eu comprei o kit desta agulha na Shopee. Então, eu vou deixar na descrição o link. Então, eu vou usar a agulha de número 4. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 66 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer um total de 66 correntes. Feitas as 66 correntes, vamos marcar a última que fizemos e vou fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Este é o nosso primeiro ponto alto. Vou lá naquela corrente onde nós marcamos e aqui eu vou fazer o segundo ponto alto. Então, já ficamos aqui com 2 pontos altos. Agora, para cada corrente da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante,
as últimas duas argolas. Então, este é o nosso ponto alto. Agora, eu vou fazer para cada corrente da carreira anterior um ponto alto. Pronto, então eu fiz aqui a primeira carreira, a carreira base, a carreira de pontos altos. Para essa largura, eu fiquei num total de 67 pontos altos, porque nós fizemos 66 correntes, e as 4 correntes que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos no total de 67 pontos altos. Vamos à nossa próxima carreira. A próxima carreira já será a primeira carreira do gráfico da nossa aula de hoje. Eu vou fazer aqui 2 correntes. Vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou repetir aqui mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos por causa das 2 correntes que eu fiz aqui para subir. Então, nós teremos 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra, até o final do nosso trabalho. Agora, nós vamos fazer aqui 8 quadrados. Então, nós vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, copiar o ponto alto. Fiz um quadrado, 2 correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro, repetir o ponto alto, 2 quadrados, 2 correntes, pular 2 pontos altos, repetir o terceiro ponto alto. Fiz aqui 3 quadrados. Vou fazer um total de 8 quadrados. Pronto, aqui estão os 8 quadrados. Então, aqui são os pontos altos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Feito isso, agora aqui no meio eu vou fazer total de 13 pontos altos. Então, eu já fiz 1, 2, 3, vou fazer um total de 13 pontos altos. Aqui estão os 13 pontos altos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Agora, para finalizar esta carreira aqui deste lado, eu vou repetir os 8 quadrados e finalizar com os 4 pontos altos. Da mesma forma que eu fiz deste lado, vou repetir do outro lado. Pronto, finalizei esta carreira. Então, como eu falei, deste lado nós íamos repetir os 8 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. E finalizar com os 4 pontos altos. Então, fizemos aqui a primeira carreira. Vamos à segunda carreira do gráfico. Já iniciei essa carreira porque apenas repeti o mesmo que eu havia feito na carreira anterior. Então, os 4 pontos altos. E nesta carreira, eu copiei apenas 7 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Vou fechar este quadrado antes dos pontos altos. Então, são 2 correntes. Para cada corrente, eu vou colocar um ponto alto. Então, 1 ponto alto, 2 pontos altos, as 2 correntes da carreira anterior. E copiar aqui o primeiro ponto alto. Então, eu fechei o quadrado antes dos pontos altos. Agora, eu vou copiar aqui mais 3 pontos altos, que com este que nós já fizemos, vão ficar 4. Então, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, nós ficamos aqui num total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Aqui no meio, eu vou abrir 2 quadrados. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, repetir o terceiro ponto alto, um quadrado. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, 2 quadrados. Feito isto, mesmo que eu fiz deste lado, eu vou repetir deste lado. Então, eu vou completar os pontos altos, fechar este quadrado e apenas repetir o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Então, o mesmo que eu fiz aqui, eu vou repetir do outro lado. Pronto. Então, aqui eu só finalizei esta carreira. O mesmo que nós fizemos de um lado, nós vamos repetir do outro. Então, eu fiz os 2 quadrados, aí eu copiei os 4 pontos altos da carreira anterior, da mesma forma que eu fiz aqui, fechei um quadrado após os pontos altos, repeti 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados, a mesma coisa que nós fizemos deste lado. E finalizei com os 4 pontos altos. Vamos à próxima carreira.
já iniciei essa carreira, repetindo os 4 pontos altos, e aqui eu fiz apenas 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos. Então, são 2 correntes, eu vou colocar um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Vou copiar os 4 primeiros pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Aqui também nós ficamos no total de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos. Então, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, repetir o último ponto alto. Nesta carreira, eu vou fechar esses 2 quadrados com pontos altos. Da mesma forma, são 2 correntes, eu vou colocar um ponto alto para cada corrente da carreira anterior, repetir este ponto alto. Fechei um quadrado, vou fechar o segundo quadrado. Então, um ponto alto, 2 na segunda corrente e repetir aqui o primeiro ponto alto. E deste lado eu vou fazer da mesma forma. Então, aqui eu fiz um quadrado, vou abrir um quadrado nesta ponta. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, repetir o terceiro ponto alto. O mesmo que eu fiz aqui, vou repetir. Pronto, carreira finalizada. Então, eu repeti os 4 pontos altos e fechei este quadrado. Aqui ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados, a mesma quantidade que nós ficamos deste lado. E os 4 últimos pontos altos. Agora, essa carreira nós vamos repetir mais uma vez. Então, teremos 2 carreiras iguais, da mesma forma. Como é só repetição, eu vou repetir e já trago para mostrar para vocês. Pronto, aqui está. Então, como eu falei, apenas ir repetir o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Então, repetir os quadrados e repetir os pontos altos. Agora, nós vamos repetir essas 2 carreiras que nós fizemos antes. Então, a nossa próxima carreira será esta, e vamos finalizar com esta carreira. Como é só repetição, eu vou fazer carreira a carreira e trago para mostrar para vocês. Então, aqui está a carreira. Como eu falei, nós íamos fazer as carreiras voltando. Então, esta carreira que eu acabei de fazer, foi esta carreira que eu havia feito 2 quadrados no meio. Então, eu abri um quadrado aqui no início dos pontos altos, copiei os 4 últimos pontos altos, que são esses pontos altos, fechei o quadrado após os pontos altos. Abri os 2 quadrados em cima destes pontos altos, do grupo de pontos altos do meio, e deste lado eu fechei este quadrado, copiei os 4 primeiros pontos altos. Abri um quadrado no final dos pontos altos e repeti o restante da carreira. Então, essa carreira que eu acabei de fazer é a segunda carreira. Agora, vamos fazer a nossa primeira carreira e finalizar a parte da flor. Então, assim eu fiz aqui a primeira carreira. Então, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a mesma quantidade de quadrados que nós fizemos aqui na primeira carreira. E aqui no meio, 13 pontos altos, que é a quantidade de pontos altos que nós fizemos aqui no início. Deste lado, da mesma forma, 8 quadrados e finalizamos com os 4 últimos pontos altos. Então, aqui nós encerramos a primeira carreira do gráfico da nossa aula de hoje. Eu sugiro a vocês que tirem um print, caso queiram, porque lá no final, quando nós finalizarmos o caminho de mesa, nós vamos repetir esta flor lá na outra ponta. Então, caso queiram, fiquem à vontade para tirar um print. Vamos agora à segunda parte do gráfico da nossa aula de hoje. Iniciei a carreira repetindo os pontos altos e aqui 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Vou fechar este quadrado antes dos pontos altos, da mesma forma, são 2 correntes, eu vou colocar um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. E repetir este ponto alto. Aqui também nós teremos 7 pontos altos, então, nós fizemos aqui o primeiro, segundo, terceiro e o quarto ponto alto. Então, aqui nós ficamos com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Aqui eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, eu vou pular 1, 2. No terceiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu fiz aqui uma argola.
Novamente, uma, duas, três correntes, vou pular um, dois e começar a repetir os pontos altos a partir do terceiro. Vou copiar os últimos 3 pontos altos. Então, aqui nós ficamos com 4 pontos altos. Repetir os 4 últimos pontos altos. Vou fechar este quadrado após os pontos altos. Então, deste lado, agora nós vamos apenas repetir o mesmo que fizemos lá na outra ponta. Então, como eu falei, o que nós fizemos no início, nós vamos fazer do outro lado. Então, aqui eu vou repetir o mesmo que eu fiz deste lado. Então, eu já copiei os 4 pontos altos, que são esses 4 pontos altos, fechei o quadrado após os pontos altos. Vou repetir os 7 quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Então, aqui no meio, nesta carreira, ficou desta forma. Pronto, então, eu finalizei esta carreira. Fiz aqui as 2 argolas, copiei os 4 últimos pontos altos, fechei este quadrado. E repeti aqui os 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados e os 4 últimos pontos altos. Vamos à próxima carreira. Iniciei a carreira, nessa carreira, eu repeti os 4 pontos altos, e aqui, 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. Feito isto, eu vou fechar estes 2 quadrados antes dos pontos altos. Então, são 2 correntes, para cada corrente, eu vou colocar um ponto alto, da mesma forma que nós já vínhamos fazendo. Então, fechei um quadrado, vou repetir o ponto alto da carreira anterior, e vou fechar o segundo quadrado, um ponto alto, para cada corrente. Então, 1, 2, e repetir o ponto alto da carreira anterior. Então, nesta carreira, eu fechei 2 quadrados antes dos pontos altos. Feito isto, agora, sobre estes pontos altos, eu vou fazer estas 2 argolas. Então, vou fazer 1, 2, 3 correntes, 1, 2, no terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixo, fiz uma argola. 1, 2, 3 correntes, 1, 2, no terceiro ponto alto, ponto alto. Então, nesta carreira, eu fiz as 2 argolas sobre os pontos altos. Feito isto, agora aqui, em cima das 2 argolas, eu vou fazer um retângulo de 5 correntes. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular as 2 argolas e vou aqui direto no primeiro ponto alto, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Deste lado, vou repetir o mesmo que eu fiz aqui. Então, 1, 2, 3 correntes, 1, 2, no terceiro ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, 1, 2, no último ponto alto, repetir o ponto alto. Então, o mesmo que eu fiz aqui, eu repeti aqui. Vou fechar os 2 próximos quadrados e copiar o restante da carreira, da mesma forma que eu fiz deste lado. Pronto, finalizei mais esta carreira. Então, 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 quadrados, fechei os 2 quadrados antes dos pontos altos. Sobre estes pontos altos, eu fiz 2 argolas. Sobre essas argolas, um retângulo de 5 correntes. Deste lado, repeti o mesmo que eu fiz deste. Então, as 2 argolas sobre os pontos altos, fechei os 2 quadrados após os pontos altos e repeti o restante da carreira. Vamos à próxima carreira. Iniciei essa carreira com os pontos altos, porém, aqui repeti apenas 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Vou fechar este quadrado antes dos pontos altos. Da mesma forma, com os 2 pontos altos. E repetir aqui o primeiro ponto alto. Agora, sobre estes pontos altos, eu vou fazer as 2 argolas. Então, 1, 2, 3 correntes, vou pular 1, 2, no terceiro ponto alto, ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3 correntes, pular os 2 pontos altos, repetir o último ponto alto. Então, sobre estes pontos altos, eu fiz as 2 argolas. Agora, sobre estas argolas, eu vou fazer o retângulo de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou direto aqui no ponto alto e vou repetir ponto alto sobre
ponto alto. Agora, sobre este retângulo, eu vou fazer as duas argolas. Então, 1, 2, 3 correntes, vou pular 1, 2 na corrente do meio, na terceira corrente, vou fazer ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, 1, 2 no ponto alto, repetir o ponto alto. Nas argolas, repetir o retângulo. 1, 2, 3, 4, 5. Pular as duas argolas e já vou direto aqui no ponto alto, fazer um ponto alto. Sobre estes pontos altos, fazer as duas argolas. 1, 2, 3 correntes, 1, 2 no terceiro ponto alto, ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pular os dois pontos altos e repetir o último ponto alto. E fechar o quadrado após os pontos altos. Nós fechamos um quadrado antes dos pontos altos, lá do outro lado, e eu vou fechar um quadrado aqui após os pontos altos. Feito isto, vou repetir os 4 últimos quadrados e os 4 últimos pontos altos. Pronto, finalizei aqui esta carreira. 4 pontos altos, 4 quadrados. Fechei o quadrado antes dos pontos altos. Fiz as duas argolas sobre estes pontos altos. Aqui no meio, sobre as argolas, fiz o retângulo de 5 correntes. Sobre as 5 correntes, fiz as duas argolas. Sobre as duas argolas, o retângulo de 5 correntes. E finalizei aqui sobre os pontos altos com as duas argolas. Fechei o quadrado após os pontos altos e repeti o restante da carreira. Agora, daqui para frente, nós vamos seguir sempre esta carreira. Então, nós vamos sempre repetir este início e apenas aqui no meio é que nós vamos revezar. Então, quando for as duas argolas, igual nós temos aqui, eu vou abrir o retângulo. E quando for o retângulo, eu vou fazer nele as duas argolas, assim como eu fiz sobre estas correntes. Então, aqui as duas argolas, eu fiz o retângulo. Aqui sobre as duas argolas, agora eu vou fazer um retângulo. Eu vou repetir mais uma vez para não restar dúvidas a vocês. Então, como eu falei, nesta ponta e na outra, daqui para frente, nós vamos apenas repetir o mesmo que nós fizemos na carreira anterior. Então, 4 pontos altos, 4 quadrados e os 4 próximos pontos altos. Agora, aqui no meio, a diferença que nós vamos fazer é que nós vamos revezar as carreiras. Então, né, a carreira anterior é de argolas. Agora, eu vou colocar o retângulo de 5 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Já vou direto aqui no ponto alto, então, vou pular as duas argolas, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Então, na carreira anterior eram as argolas, aqui nós ficamos com o retângulo. Aqui nós temos o retângulo de 5 correntes, eu vou fazer as duas argolas. 1, 2, 3 correntes, vou pular 1, 2 correntes, na terceira, ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pular as duas últimas correntes e repetir o ponto alto. Aqui nós temos as duas argolas, vamos fazer o retângulo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pular as duas argolas e direto aqui no ponto alto, ponto alto. Aqui nós temos o retângulo, 1, 2, 3 correntes, 1, 2, na corrente do meio, na terceira corrente, ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pular as duas correntes, repetir o ponto alto. Na carreira anterior eram as argolas, eu vou fazer o retângulo. 3, 4, 5 correntes, vou direto aqui no ponto alto, repetir o ponto alto. E aqui eu vou, para finalizar a carreira, eu vou apenas repetir o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Então, os 4 pontos altos. Vou repetir os 4 quadrados e os 4 últimos pontos altos. E finalizar esta carreira. Pronto, a carreira finalizada. 4 pontos altos, 4 quadrados e 4 pontos altos. Como eu falei, daqui para frente, a única diferença é que nós vamos revezar aqui no meio. Quando for o retângulo, eu vou colocar as duas argolas, e quando for as duas argolas, eu vou fazer o retângulo. Então, foi o que eu fiz na carreira anterior, eram as duas argolas, eu fiz o retângulo. Aqui na carreira anterior era o retângulo, que são as correntes, eu coloquei as duas argolas. As duas argolas, o retângulo de 5 correntes. As 5 correntes,
as 2 argolas. E finalizei aqui com um retângulo, porque na carreira anterior nós fizemos 2 argolas. 4 pontos altos, 4 quadrados e os 4 últimos pontos altos. Então, daqui para frente, nós vamos seguir desta mesma forma. Deste lado, destes pontos altos até aqui, nós apenas vamos copiar, e deste lado da mesma forma, copiar estes pontos altos e o restante da carreira. Vamos revezar apenas aqui no meio, desta forma que eu mostrei para vocês, até o comprimento que para vocês for o suficiente. Eu vou continuar fazendo, quando for para finalizar o trabalho, eu trago para nós encerrarmos com esta mesma flor, este gráfico da flor, lá na outra ponta. Então, aqui está o nosso trabalho. Eu continuei fazendo, repetindo deste lado e deste, e revezando apenas aqui no meio. Então, vocês vão fazer até o comprimento desejado para vocês. Eu fiz até o comprimento que para a minha mesa é o suficiente. Agora, aqui deste lado, aqui nesta ponta, eu vou repetir o mesmo que eu fiz lá no início. Então, eu vou repetir para finalizar este gráfico e a flor que nós fizemos lá na outra ponta. Então, este aqui é o gráfico da minha flor. Então, o que eu sugiro a vocês? Que vocês meçam o gráfico da flor. Então, o meu ficou com 10 centímetros, aproximadamente. Então, desta carreira até aqui, ficou com 10 centímetros. Porque lá na outra ponta, nós teremos que repetir este trabalho. Então, eu medi também os pontos altos. E desta carreira, que é a carreira do segundo gráfico já, que nós fizemos aqui, para iniciar a carreira reta, vamos colocar assim, a carreira reta. Então, até esta carreira, nós ficamos com 13 centímetros no total, contando com a flor e estas 2 carreiras. O que eu sugiro a vocês, que vocês meçam, pode ser que para mim tenha dado esta medida. Para vocês, dependendo do ponto de vocês, pode dar menos ou mais. Dependendo da linha que vocês forem usar também, do barbante, pode ser que dê menos ou mais centímetros. Aí, vocês vão fazer este meio, esta parte reta, e medir na mesa que vocês vão fazer. Lembrando que lá na outra ponta, vocês terão que acrescentar o centímetro que nós ficamos aqui. Então, aqui eu fiquei com 13 centímetros. Eu fiz até que eu colocando os 13 centímetros lá na outra ponta, ficou certinho em cima da minha mesa. Conseguiram entender? Fui clara até aqui? Então, eu fiz esta parte reta, até que lá na outra ponta eu vou acrescentar os 13 centímetros e vai ficar na medida que eu desejo, ok? Então, agora aqui, eu vou repetir o mesmo que eu fiz nesta flor, porém, daqui para trás. Ao invés de eu iniciar da primeira carreira aqui de baixo, eu vou iniciar nesta carreira aqui. Então, eu vou fazer estas carreiras até a última carreira, que é a carreira de pontos altos. Então, como vocês já fizeram aqui, já fizeram esta parte, é só vocês repetirem lá. Porém, vocês vão repetir, ao invés de começar desta carreira após os pontos altos, vocês vão começar nesta carreira aqui. Então, vão fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... E a última carreira, que são a carreira de pontos altos, a 9ª carreira, ok? Então, vocês vão iniciar desta carreira. Então, já iniciei a carreira, 4 pontos altos e 4 quadrados. Vou abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos. Então, 2 correntes e repetir o último ponto alto. Agora, aqui sobre essas 5 correntes, eu vou fazer um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, porque são 5 correntes. E repetir o ponto alto da carreira anterior. Então, nós ficamos aqui com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Os pontos altos das 5 correntes,
este ponto alto e este ponto alto. 7 pontos altos no total. Agora, eu vou abrir o retângulo aqui nas duas argolas. Então, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou direto no ponto alto. Ponto alto. Aqui eu vou fazer as duas argolas. 1, 2, 3 correntes. 1, 2, na terceira corrente, na corrente do meio, ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, repetir o ponto alto da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pular as duas argolas e repetir o ponto alto. E aqui eu vou fazer os 7 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou abrir um quadrado em cima dos pontos altos, são duas correntes, pular os 2 pontos altos, repetir o último ponto alto e finalizar esta carreira apenas copiando. Então, assim ficou essa carreira. 4 pontos altos, repeti os 4 quadrados e abri um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Neste retângulo, fechei com pontos altos, ficamos com um total de 7 pontos altos. Aqui nas argolas, repeti o retângulo, no retângulo fiz as argolas, nas argolas, o retângulo. Deste lado, da mesma forma, os 7 pontos altos no total, abri um quadrado aqui nos pontos altos e repeti o restante da carreira. Eu deixei assim para mostrar para vocês qual foi a carreira que nós fizemos lá. Então, lá nós fizemos esta carreira. Tá vendo? Aqui eu iniciei a carreira reta e agora lá na ponta nós acabamos de fazer esta carreira. Agora, para fechar este gráfico, eu vou fazer esta carreira. Já iniciei esta carreira, repetindo o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Aqui nos 5 pontos altos, eu vou fazer 2 quadrados, então, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, fazer um ponto alto sobre este ponto alto, 2 correntes, pular os pontos altos e repetir o último ponto alto. Então, sobre estes pontos altos, eu abri os 2 quadrados. Agora, aqui nestas correntes, eu vou fazer os pontos altos. Então, nós teremos um total de 7 pontos altos também. Então, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, nós ficamos aqui com 7 pontos altos. Aqui, sobre as duas argolas, eu vou colocar as 5 correntes, 2, 3, 4, 5, repetir o ponto alto da carreira anterior. E aqui, deste lado, da mesma forma, vou preencher essas correntes com pontos altos, abrir os 2 quadrados sobre estes pontos altos e repetir o restante da carreira, da mesma forma que eu fiz deste lado. Então, eu finalizei aqui esta carreira e finalizei o segundo gráfico. Então, 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Fiz aqui 7 pontos altos, o retângulo aqui no meio, porque na carreira anterior nós fizemos 2 argolas. Então, retângulo, os 7 pontos altos, abri os 2 quadrados sobre os pontos altos e repeti o restante da carreira. Vou mostrar para vocês lá na outra ponta, para vocês verem direitinho qual foi a carreira que nós fizemos. Então, esta carreira que nós acabamos de fazer é esta carreira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados, a mesma quantidade de lá, 7 pontos altos. Aqui são as 2 argolas, eu finalizei lá com um retângulo. E aqui, 7 pontos altos, são estes 7 pontos altos e 7 quadrados aqui no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. E os últimos pontos altos. Então, a carreira que nós acabamos de fazer é esta carreira. Agora, para finalizar, nós vamos fazer o gráfico da flor, como eu sugeri a vocês, para tirarem um print, para ficar mais fácil, para vocês, caso tenham alguma dúvida, lembrar, então,
o gráfico da flor é este aqui. Então, agora, vocês vão repetir lá na outra ponta este gráfico e finalizar com os pontos altos. Como é só repetição, eu vou fazer o gráfico, a carreira de pontos altos e já trago para fazermos a última carreira por toda a volta. Como prometido, já finalizei aqui com a flor. Vou mostrar para vocês na outra ponta, para vocês terem uma noção. Ficou aqui um pouco embolado o meio, mas eu acho que vocês vão conseguir entender. Então, vamos lá. Aqui eu finalizei o gráfico, esse gráfico reto. Aí, eu comecei a flor. Então, a flor, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Aqui, 13 pontos altos e deste lado da mesma forma, 13 quadrados. É a mesma quantidade que nós temos nesta carreira. Então, aqui nós temos 8 quadrados, aqui 13 pontos altos e aqui 8 quadrados. Então, esta carreira é a carreira que nós fizemos aqui. A nossa próxima carreira é esta carreira dos 2 quadrados no meio. Depois, nós fizemos esta carreira que é 2, que são essas 2 carreiras. Depois, só voltamos o gráfico. Então, a nossa próxima carreira é esta carreira aqui de 2 quadrados. E finalizamos com a carreira de 13 pontos altos no meio, com os 8 quadrados de um lado, 8 quadrados de outro. Da mesma forma que nós fizemos aqui. 8 quadrados deste lado, 13 pontos altos aqui no meio e 8 quadrados deste lado. Esta é a nossa primeira carreira. É a penúltima carreira que nós fizemos ali. Conseguiram entender? Eu tentei explicar o melhor que eu pude. Por isso que eu pedi para vocês lá naquela parte tirarem um print da flor. Caso não tenham feito isso, é só voltar um pouquinho o vídeo e fazer, ok? Assim eu finalizei a nossa flor. Fiz ali a última carreira, carreira base, a carreira de pontos altos. Nós iniciamos com uma carreira de pontos altos e vamos finalizar com uma carreira de pontos altos. A única diferença que eu fiz aqui é que eu mudei a numeração da agulha. Para o trabalho todo, nós vínhamos fazendo com a agulha número 4. Aqui, eu usei a agulha de número 3,5. Porém, não será para todo mundo necessário isso aqui. Se o ponto de vocês for apertadinho, não precisa. É que eu prefiro para o meu ponto ficar mais juntinho. Então, eu só troquei a numeração da agulha. Aqui, eu usei a agulha de número 3,5. Somente isto, ok? Vamos à nossa última carreira por toda a volta. Para a última carreira, eu voltei com a agulha de número 4. Vou fazer uma corrente, e aqui nos espaços, para cada espaço, eu vou fazer 2 pontos baixos. Vou fazer a minha carreira base, carreira que eu gosto de fazer nos trabalhos, que é uma carreira mais simples. Assim, todos conseguem fazer, mas como eu sempre digo, a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, para a minha última carreira, eu vou fazer desta forma. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Então, 1, 2. No próximo espaço, 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo, 2 pontos baixos. 1, 2. E assim eu vou fazer nas laterais. Aqui em cima dos pontos altos, a nossa última carreira será diferente. Quando chegar aqui, eu volto para fazermos a última carreira juntos. Como prometido, já fiz aqui a última carreira, uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Agora, vamos fazer a nossa última carreira sobre os pontos altos. Eu vou subir aqui com 3 correntes. Aqui no mesmo espaço, eu vou colocar mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos por causa das correntes que eu fiz para subir. Feito isto, vou contar 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos tombados. Vou no próximo ponto, ponto baixíssimo, novamente, 1, 2, 3 correntes, no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, vamos ficar com 4, por causa das correntes que nós fizemos para subir. Feito isso, eu vou contar 1, 2, 3, no quarto ponto alto, ponto
baixíssimo. No próximo ponto, ponto baixíssimo. Aqui, novamente, eu vou fazer os 4 pontos altos tombados. Lembrando a vocês que eu pulei 3 pontos altos e fiz o ponto baixíssimo no 4º ponto. Porém, vocês vão adaptar ao ponto de vocês. Caso queiram pular menos pontos, fica a critério de vocês. Porém, eu estou pulando 3 e fazendo o ponto baixíssimo no 4º. Vou repetir aqui mais uma vez. 1, 2, 3 correntes no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vou pular 1, 2, 3, no 4º ponto alto, ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixíssimo, e aqui repetir novamente. Então, esta será a minha última carreira sobre os pontos altos. Vou completar, finalizar esta carreira e quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Como prometido, já fiz aqui a última carreira por sobre os pontos altos e finalizei a nossa aula de hoje. E assim, finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!